Nesta aula, eu vou continuar o desenvolvimento da nossa aplicação ASP.NET Core integrada ao Angular. Eu vou abrir o nosso projeto criado e nele nós já definimos um serviço com o método getClient que retorna todos os dados dos clientes do banco de dados a partir da nossa Web API, e esses dados estão sendo exibidos no componente do Angular definido no arquivo cliente-componente.html, como vemos aqui. Vamos então continuar o nosso serviço. Nós vamos definir os métodos CRUDs do serviço cliente-service, que está definido no arquivo cliente.service.ts. Para isso, vamos usar o módulo HTTP do Angular e fazer requisições ao back-end, onde está a nossa Web API usando o roteamento definido. Nós já definimos o método get para consultar e nesta aula nós vamos implementar o método post para incluir um novo cliente. É importante destacar que aqui nós estamos usando a programação reativa com Observable da biblioteca RxJS, Reactive Extensions. A programação reativa trabalha com fluxos ou streams de dados assíncronos. Ela é caracterizada por uma sequência de eventos que ocorrem em um período de tempo. Dessa forma, quando ocorre um evento, quem estiver interessado no evento reage ao evento quando o mesmo ocorrer. A programação reativa ela está baseada no padrão Observable. E assim, nós temos o objeto observado, que é o foco de interesse, que nesse caso vai ser o observer, e temos os objetos observadores que estão interessados nesse objeto, que são os listeners. Então, os observadores se escrevem para que sejam notificados quando uma mudança ocorrer e assim eles realizam uma ação. No Angular, quando usamos o serviço HTTP para fazer uma chamada ao back-end ou a nossa Web API, nós estamos usando a programação reativa. Então, nessa aula, nós vamos configurar o Observable para acessar o back-end usando o get e map. Vamos subscrever o serviço usando o subscribe e quando isso ocorrer, a chamada ao serviço será feita através de get ou outro método. Aí nós seremos notificados e vamos tratar a resposta usando o response. Lembrando que a resposta é sempre um observable e que a requisição é feita sempre depois que usamos o método subscribe. No Angular, os observables retornados pelo HTTP não precisam cancelar o subscribe. Então, além de definir o serviço, nós vamos definir também o formulário para exibir os dados. Nós vamos exibir um formulário com nome, endereço, telefone e e-mail que será criado após a tabela que exibe a lista de clientes. Então, nós vamos trabalhar com os seguintes arquivos. O arquivo cliente-service.ts, que é o arquivo TypeScript, onde nós vamos definir o serviço. No arquivo cliente-componente.ts, nós vamos definir a lógica do componente para acessar o serviço. No arquivo cliente-componente.html, nós vamos definir a renderização das informações na view do componente, que vai ser a exibição do formulário. E nós temos também que registrar os recursos que nós vamos utilizar. Vamos fazer isso nos arquivos appmodule, browser.ts e appmodule shared.ts, que são os arquivos de módulo da nossa aplicação. Agora, a implementação do formulário vai ser feita usando a mais nova forma de implementar formulário no Angular, que é o Reactive Forms. Então, ao invés de eu usar o ngModel, que é um outro recurso que o Angular usa para fazer o bind nos formulários, eu crio uma instância de form group, ou form control,
no meu componente e assim um formulário vai ser representado por um form group que vai agrupar os campos dentro dele. A seguir, nós utilizamos um form builder que auxilia a criação de grupos de campos. Fazemos isso injetando uma instância de form builder no construtor do componente. Aí eu uso o método group, que vai definir um objeto onde representamos cada campo do formulário. No exemplo que eu vou usar, e aqui nesse código, o método group aqui, ele define um objeto onde representamos cada campo do formulário iniciado com valores vazios. Para usar esse recurso, eu tenho que usar o form group, o form builder e o form control. Então eu vou ter que importar isso nos meus formulários e depois registrar isso nos arquivos de módulo da minha aplicação. Além disso, nós podemos realizar a validação dos campos usando a classe validators. Nesse exemplo, esse código que você está vendo que eu vou utilizar no nosso exemplo, eu estou usando o validators para definir que todos os campos são obrigatórios. Então note que depois do campo eu defino o validators e o atributo required. O reactive forms ele possui, além do validators required, por padrão, os seguintes validators. O required, que eu estou usando aqui, o max length, o min length e o pattern. Então, após fazer essas definições no meu componente, nós temos que definir a renderização na view do componente, que é feita no arquivo cliente componente.html. Então, na view, eu tenho que associar o form com o grupo de componentes usando a diretiva formGroup. E depois, cada componente deve ser associado usando o form control name. Fazendo assim, eu tenho um formulário mais limpo, ao invés de ter que usar o NGBinding para fazer o binding. Então, nessa abordagem, eu vou ter que seguir o seguinte roteiro. Eu vou importar o form builder, injetar uma instância no construtor do componente, definir o modelo do formulário usando o form builder e o form group, importar o reactive forms, que possibilita trabalhar com esses objetos, e no formulário declarar o form group, vinculando ao modelo definido, e depois usar a diretiva form control name associando ao nome correspondente definido no componente. Para tudo isso funcionar, eu vou ter que referenciar os seguintes recursos. Eu tenho que importar o form group, form control, form build, o validators e reactive forms módulo. E tenho que registrar no arquivo de módulo da aplicação o reactive forms módulo, forms módulo. Então, vou abrir aqui a minha aplicação e vou iniciar a definição do serviço, do serviço aqui no arquivo, deixa eu fechar o arquivo de interface, aqui no meu arquivo, na minha classe cliente service. Então eu vou definir aqui o post para incluir dados. Para mim fazer isso, eu vou definir um método que eu vou chamar de addCliente. Eu vou ter que passar um objeto cliente que vai ter que ser do tipo da minha interface definida. Essas informações eu vou receber do formulário quando o cliente postar as informações. E aqui eu vou usar o mesmo recurso que eu usei no método getClients. Eu vou usar o serviço HTTP, só que ao invés de get eu vou dar um post. Eu vou ter que usar o mesmo mapeamento, que é o definido lá na minha Web API. E eu vou ter que passar no post, além do mapeamento, eu vou ter que passar o meu objeto cliente, que eu recebi aqui. Pronto. Acabei de definir mais um método no meu serviço que vai permitir eu incluir um novo cliente. Eu vou parar aqui que eu esqueci de parar, Deixa eu salvar tudo aqui. Então agora eu tenho que ir lá no meu componente e definir a lógica para mim utilizar
né, esse serviço. Então, lembrando que aqui, além de eu trabalhar aqui no arquivo da lógica do componente, eu vou ter que definir aqui o formulário, né? Eu vou ter que aqui, ó. Opa. Vou ter que definir o formulário para exibir as informações aqui embaixo, né? Então, primeiro eu vou definir a lógica. Então, vou lá no meu cliente componente TS e aqui, ó, eu já tenho um objeto para retornar um array de clientes e já defini um objeto para retornar um único cliente, né? Então, agora eu vou definir variáveis de formulário que eu vou usar. Então, agora eu vou definir a lógica para criar o formulário, né? Vou definir aqui usando o form build, o form grupo, né? E depois eu vou definir a lógica para acessar o serviço. Então vamos definir no formulário. Então eu vou definir uma variável que eu vou chamar de form label, que vai ser do tipo string, só para mim exibir um cabeçalho no formulário. Eu também vou usar uma flag aqui, que eu vou chamar de isEditMode, que eu vou trabalhar aqui para fazer a edição ou a inclusão me baseando no valor dessa variável. Tá? Depois, mais à frente, nós vamos entender. E aqui eu já vou usar o recurso do form group. Eu vou definir uma variável do tipo form group. Então, para isso, olha, eu vou ter que importar. Né? Você vai ver que, na hora que eu salvar aqui, né? Ah, tá. Eu já importei aqui, ó, o form group, form count, form build e o validators. Tá? Eu vou remover aqui, vou salvar. Você vai ver que, ó, se eu não tivesse feito isso, aí aqui também já. Deixa eu remover aqui os imports para você ver de onde que veio isso, né? Então, ó, eu estou usando o form group, tá? Que eu não tenho referência nenhuma a form group, então eu vou ter que importar, ó, tá vendo? Ó? Então eu dou um import form groups. Eu não sei por que esse IntelliSense ele me joga sempre um form a mais, ele duplica aqui, tá? Então o form group ele está aqui em forms, tá? Então eu vou já importar tudo, né, para poupar trabalho, porque eu tenho que importar o form group, o form count, o form build, os validators que eu vou usar para definir o meu formulário. Isso é tudo, tá lá tudo no Angular Form. E o Reactive Forms Module que me dá acesso a esse recurso. Tudo são recursos do Angular, tá vendo? Ó, Angular, tá no Angular, tudo está no Angular Forms. Muito bem. Agora, eu vou injetar aqui no meu serviço, tá, o Form Builder, tá? No construtor aqui, eu vou injetar esse serviço aqui. Então, aqui eu vou dar um private, vou chamar de Form Builder e eu vou injetar o serviço do Form Builder. Aqui que está o grande... a grande vantagem que o Angular oferece aqui nos serviços. Né? Eu estou injetando aqui no meu construtor e agora, né, eu já tenho acesso e eu posso já definir aqui, ó, deixa eu colocar isso aqui em cima, opa, Form Builder aqui e eu vou colocar aqui embaixo aonde eu vou definir meu serviço. Né? Então eu vou agora definir no meu formulário, né, eu vou definir que o meu form ele vai estar associado, eu vou definir um form group, né? E agora eu vou definir os campos que eu quero tratar no meu formulário, né? Então eu vou abrir e fechar aqui. E aqui, ó, eu vou usar um campo para nome, né? Inicialmente ele vai estar vazio e aqui eu já vou usar o validators. Tá? E então eu vou falar que eu quero que esse campo seja requerido. Fecho aqui, pronto. Então eu vou fazer isso para os 4 campos que eu tenho ali, que vai ser um nome, um endereço, o telefone e o e-mail, tá? Então, eu estou construindo a lógica para usar os recursos do Reactive Forms para mim definir o meu formulário lá no arquivo da minha view.
Então primeiro eu tenho que fazer isso no meu arquivo de componente. Então eu já fiz isso aqui, então só falta, eu só vou atribuir um valor à minha form label. Então eu quero que ele inclua lá adicionar cliente no formulário, tá? Pronto. Então a lógica está definida, né? Então aqui eu tenho o método getClients, aqui eu estou chamando getClients. Muito bem. Agora o que eu tenho que fazer? Agora falta eu vir aqui no componente, né? E definir o formulário. Aqui vai ser código HTML. Inclusive, aqui você pode fazer o formulário de diversas maneiras, com recursos do Bootstrap, sem Bootstrap, usar qualquer outro template que você quiser. Eu vou usar aqui um código que eu vou copiar e colar, tá? Apenas para brevidade, porque é um código HTML, né? E eu vou explicar nesse código os recursos que eu estou usando lá do form group, né? Nesse formulário. Então eu vou dar um Ctrl V aqui. Então aqui só para você entender, tá? Esse div class aqui é tudo recurso do Bootstrap, tá? Então o importante, ó, que eu estou usando a interpolação para me exibir o valor da minha variável form label. Aqui eu já estou vinculando o meu form group ao meu form definido aqui na lógica do meu componente, ó, tá? Que vai ser esses campos, certo? E a seguir, né, eu estou definindo aqui um evento onSubmit que eu vou ter que definir lá no meu componente, tá? Então, nesse formulário, olha que eu submeter, eu tenho que definir esse código lá no evento onSubmit. Aqui eu estou usando um grupo, né? Aqui tem uma label e eu tenho um text. E aqui eu estou fazendo a vinculação, ó, usando o form control name com os objetos definidos na lógica do meu componente. Nome, endereço, telefone, e-mail. Olha lá, ó. Nome, form control name, endereço, form control name, telefone, form control name, e-mail. E aqui eu estou definindo dois buttons. O button para submeter, aqui eu estou definindo um disable e estou colocando form valid, not form valid, de forma que esse botão ele só vai ficar habilitado quando você preencher todos os campos do formulário. E aqui no botão cancelar, eu estou definindo um método cancel aqui que eu preciso implementar. Então eu preciso implementar os seguintes métodos: onSubmit, o edit, o delete e o cancel, tá? Então, para evitar erro, vamos fazer isso agora antes que eu esqueça. Então, tenho aqui no meu componente, né? Então aqui no meu, deixa eu fechar esse arquivo de serviço que nem eu vou usar mais ele. Então aqui no meu componente, o que eu vou fazer? Eu vou o onSubmit, vou definir o cancel, vou definir o edit. Estou definindo eles vazio, é claro, né? Depois eu vou implementar cada um deles. É apenas para ele não reclamar que o método não está definido. Pronto. Então já defini os métodos. Agora, vamos ver se esse formulário está funcionando. Só que antes de fazer isso, né? Lembrando, ó, eu tenho que fazer todos esses registros aqui no arquivo de módulo da aplicação. Então vamos lá. Já defini a lógica no meu componente, ó, do meu formulário. Já defini aqui depois eu vou definir o método onSubmit nessa aula, e depois nas outras aulas eu vou definir esses métodos. E já defini aqui ó, o arquivo de renderização, né, onde eu estou usando aqui ó, o form group, vinculando, né, usando o form label. E agora eu vou registrar, eu preciso vir aqui nos arquivos. Vamos aqui no arquivo de módulo do browser. E nesse arquivo eu tenho que definir aqui ó, o Reactive Forms Module, né? Então vamos lá. Reactive Forms Module. Tenho que definir também o Forms Module. Certo? Então aqui ele está reclamando. O Forms Module eu já tinha definido. Ó. Então agora ele incluiu aqui ó,
a diretiva Reactive Forms Module. Então, ó, já defini isso aqui, eu tenho que registrar ele só no import mesmo, né? E agora aqui no arquivo de componente compartilhado, eu tenho que incluir, né, o Reactive Forms Module. Eu tenho que vir aqui no Imports, vou vir aqui, ó, Reactive Forms Module, tá? Vamos importar ele aqui, tá, ele vai adicionar aqui, ó, olha lá, no Forms Module. Então ele tem o Forms Module e o Reactive Forms Module. Então você tem que atentar para esse detalhe, senão ele vai dar erro no seu projeto e não é erro no código, é erro que você não registrou esses componentes. Então agora eu já tenho tudo registrado, tá? Então eu vou executar a minha aplicação, né, e nós vamos ver o formulário funcionando. Então vamos lá, eu vou chamar aqui, levantar o nosso servidor, ele vai... Então, na aula anterior nós paramos aqui, né? Então agora, se tudo der certo, nós vamos, se eu não esqueci de nenhum detalhezinho, ele vai exibir o formulário com os campos, olha aqui, ó, tá? Aqui eu vou diminuir um pouco para ele exibir os botões aqui. Então tá aqui, ó. Tá? Então, fiz essa implementação do formulário e agora, nessa aula, eu vou definir o código desse botão, que é o botão... Quando eu preencher as informações aqui, né, para mim incluir um novo cliente, eu tenho que submeter essas informações. Então, para fazer isso, eu tenho que vir aqui no meu componente. Tá? Então, na aula anterior, nós fizemos essa parte. Nessa aula, eu criei um formulário onde eu vou poder adicionar cliente e também editar e deletar cliente. Então, nessa aula, eu vou definir a inclusão do cliente. Para isso, eu vou usar aqui o evento onSubmit do form e eu vou postar as informações que o usuário informar aqui para um novo cliente e vou usar o método addCliente do meu serviço. Então vamos lá. Eu vou voltar ao nosso... Deixa eu fechar aqui os arquivos de módulo que agora eu já registrei. Então eu vou voltar ao meu componente. Então, agora no meu componente, o que eu vou fazer? Eu vou ter que definir aqui, ó, o método onSubmit, tá? Então o que eu tenho que fazer? Quando o usuário postar o formulário, eu vou ter que pegar as informações do formulário e armazenar aqui nessa variável cliente, certo? Então, ó, o cliente nome vai vir da onde? Vai vir do... Eu tenho acesso aqui, ó, aos controles nos formulários, tá? Então, ó, lá do controle nome, eu vou pegar o valor que o usuário digitou, tá? E vou fazer isso, né? Ó, essa variável cliente aqui, ó, ela foi definida por mim aqui, ó, tá? Então, eu estou tratando com um objeto cliente, que é do tipo e cliente. Por isso é que eu posso fazer essa atribuição, né? Senão ocorreria erro aqui. Então, agora eu vou copiar e colar, que eu vou repetir isso para cada um dos, né? Para o nome, para o endereço, tem que vir aqui endereço, para o telefone, e para o e-mail. Aqui eu esqueci de fechar aqui, né? E o e-mail. Muito bem, depois que eu receber esses valores, o que eu vou fazer? Ora, eu vou incluir. Tá? Aqui, mais para frente, eu vou colocar a lógica para editar também. Tá? Só que nessa aula eu só vou fazer a inclusão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um diz. Ó, eu tenho uma instância aqui do meu serviço, né? Injetada aqui, ó. Então, eu vou usar essa instância e vou usar o método addClient. E eu vou passar o quê? Esse objeto cliente, tá? Aí, aqui eu vou usar o observable, né?
eu vou dar um subscribe. Opa, deixa eu dar um ponto aqui. Vou dar um subscribe para subscrever o serviço, né? E vou tratar o response, que no response eu vou fazer o seguinte, ó. Show. Aqui no response, né, o que eu vou fazer? Eu vou, hora que eu incluir, depois que ele incluir, ele vai me retornar a resposta. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o getClientes novamente para ele me exibir, né, o formulário atualizado com um novo cliente incluído. E vou dar usar um reset aqui no formulário, tá? Então agora está pronto. Tá? Basta eu vou parar a aplicação, vou dar um vídeo para ver se não tem nenhum erro, né? Na solution. Eu incluí algum código, então está tudo certo. Então agora, no evento onSubmit, eu vou receber os dados que o usuário postar aqui, na hora que eu clicar no botão, né? Vou chamar meu serviço e passar. Então, ó, o meu serviço vai receber o objeto cliente, eu vou mapear para o post e passar os dados desse cliente. E aí, para ver isso funcionando, vamos abrir aqui o Clientes Control e vou parar aqui no post, né? Cadê o post? Put get post. Tá, eu vou dar parar aqui, tá? Não, eu vou até vir aqui, ó, quando ele for adicionar o cliente no contexto e persistir, antes dele persistir no banco de dados. Então agora vamos executar e vamos ver a nossa aplicação realmente efetivamente criando um cliente. Ó, eu vou abrir o banco de dados, tá? Então vamos lá, vamos esperar, depois nós vamos confirmar no banco de dados. Então até aqui, ó, eu não tinha o evento onSubmit implementado. Então aqui vamos acessar os clientes, né? Então agora eu vou incluir um novo cliente, ó. Perceba que o botão submeter ele está desabilitado. Então eu vou colocar teste da Silva, tá? Olha lá, rua teste 100, telefone 11.9988.5566 e aqui o e-mail teste@email.com.br. Percebeu que agora o meu botão submeter ele ficou habilitado. Quando eu clicar aqui, o evento, né? Vamos ver aqui no cliente componente. Quando eu clicar, ele vai postar, né? Então ele vai vir aqui. Então vamos lá, vamos acompanhar. Então eu vou clicar submeter. Olha lá, ele chegou aqui e já chamou o add client, tá vendo? Ó, as informações do cliente que ele mandou, tá vendo? Ó? Rua teste, beleza, então vamos mandar ele continuar. Olha, ele atualizou o formulário e exibiu o cliente. Vamos ver lá no banco de dados do nosso cliente se ele está lá mesmo. Vou dar um selecionar. Olha lá, 1007, teste da Silva, rua teste 100. Tá? Então está aqui a implementação, né, do nosso serviço. Tá? Então na próxima aula eu vou continuar implementando os métodos para editar, né, e para deletar informações. Até a próxima aula.